pode chamar de Onesífero. Chamar de Dionizinho. Onesífero, irmãos. Um nome bem difícil, né? E citado apenas 2 vezes nas passagens bíblicas, mas lembrado pelo apóstolo Paulo como um exemplo de amor, fidelidade e serviço. Esse homem foi um homem fiel ao apóstolo Paulo. E hoje vivemos em tempos em que muitos buscam reconhecimento. Esse homem, ele não buscou reconhecimento. Muitos buscam destaque. E esse homem não buscou nada disso. E ensina o valor de servir em silêncio, de ser fiel, mesmo quando ninguém está olhando. Mesmo quando ninguém está olhando, irmão. E o contexto dessa passagem, né, Paulo escreve a sua 2ª carta a Timóteo, preso em Roma, em condições difíceis, aguardando a sua execução. Paulo escreve a sua 1ª carta a Timóteo, né, quando estava livre, quando estava visitando as igrejas. Mas a sua 2ª carta, quando ele escreve, ele estava preso em Roma e em condições difíceis e sabendo, aguardando a sua execução. Nesse cenário de abandono, muitos irmãos haviam se afastado por medo da perseguição. Muitos se afastaram de Paulo, abandonaram a Paulo com medo da perseguição. E no versículo 15 dessa 2ª carta, no capítulo 1, o versículo 15, você já deve estar ciente que todos os da província da Ásia me abandonaram. Entre eles estão Figelo e Hermogênes. Então, todos já haviam abandonado a Paulo, irmãos, porque ficaram com medo da perseguição. Porque Paulo, ele estava falando do reino de Deus, estava falando de Cristo. E muitos irmãos se afastaram de Paulo por causa disso, com medo de sofrer represárias. Foi assim também com Jesus, quando estava para ser crucificado. Muitos se afastaram. Foi assim com Paulo. E não será, irmãos, diferente com cada um de nós. Porque quando começamos a confessar a nossa fé em Jesus Cristo, as pessoas começam a nos olhar diferente e começam a se afastar de nós. A começar pelos mais próximos, às vezes, da nossa família. Costuma dizer que você mudou, você não é mais o mesmo. E realmente você mudou, você não é mais o mesmo. Porque você deixou de ser uma criatura para ser filho de Deus. E as pessoas então começam a se afastar de você. Começam a te olhar diferente. Porém, Onésforo, um cristão de Éfeso, não teve vergonha de Paulo, mas o buscou com coragem, levando sustento e encorajando a Paulo. Esse homem, ele não só levou o sustento para Paulo, mas ele encorajava a Paulo naquele momento que ele passava pelaquela situação difícil, dentro de uma prisão,
E a prisão de Paulo não era uma prisão normal, mas não era também uma prisão domiciliar. Era uma prisão, irmão, como fosse estivesse jogado dentro de uma masmorra. E Paulo estava passando por esse momento, mas esse homem estava ali sustentando e encorajando a Paulo. Seu nome significa aquele que traz proveito ou ajuda, e ele viveu exatamente isso, ser útil ao reino de Deus. Independente se ele seria visto, se ele seria lembrado, o que ele queria era fazer a obra para o reino de Deus. Não importa, irmão, se vamos ser lembrados, não importa se vamos ser vistos, o que importa é que precisamos fazer a obra do Senhor. E precisamos ajudar aqueles irmãos que estão em dificuldade. E muitas vezes eu não tenho sustento para levar, eu não tenho um alimento, mas uma palavra que possa encorajar aquele irmão a prosseguir naquele momento difícil. Precisamos fazer isso, irmão. Da mesma forma que muitos irão te abandonar, o Senhor sempre vai colocar alguém também para te ajudar. Porque Paulo foi abandonado por muitos. Muitos abandonaram na hora da dificuldade, mas o Senhor colocou esse homem ali para ajudar, para sustentar, para fortalecer com uma palavra. E não é diferente com cada um de nós. Ainda que você possa passar por dificuldade, ainda que você, quando principalmente nós colocamos a nossa fé, quando nós proferimos que somos, servos do Senhor, e às vezes isso vai te trazer alguns transtornos, talvez até no local que você trabalha, mas eu quero te dizer que o Senhor, Ele não vai te deixar sozinho. Ele sempre vai colocar alguém que possa te sustentar e te encorajar. Irmãos, eu tenho dois amigos, dois irmãos, que sempre na hora da angústia, sempre na hora da dificuldade, eles estão ali para me ajudar. Sempre, irmãos, sempre. Sempre que eu preciso, eles estão ali, firmes, para me ajudar. Seja com o sustento, seja com a palavra, seja com um abraço. E é assim que o Senhor trabalha. Eu agora, há pouco tempo, eu tive uma dificuldade, meu carro ficou bem ruim mesmo. E eu levei o carro para poder fazer o cabeçote do carro. E o mecânico, Deus é tão bom, irmãos. Esse mecânico foi indicado, eu vou falar o nome dele porque é um homem de Deus, usado por Deus. O nome dele é Miguel, da oficina 903, ali no Culubandê, não sei se alguém conhece, né? Próximo, perto da casa do nosso diácono Manel. A casa do diácono Manel é à direita, a oficina fica à esquerda. E aí levei o carro lá e ele falou assim para mim, eu vou te cobrar 3.500 e você vai sair, seu carro vai ficar bom para você andar. Aí eu falei, 3.500, vai precisar, eu vou comprar as peças, vou comprar tudo, vou te apresentar as notas, vou te cobrar 3.500. Eu falei, tá bom,
deixei o carro lá. Aí, uma semana depois, fui pegar o carro. Irmão, o carro estava pior do que quando eu deixei. Pior do que quando eu deixei. Eu falei, misericórdia. Mas antes disso, ele desmontou o carro e tal, passou um vídeo para mim, e ele falou assim, ó, cara, teria que fazer o motor desse carro, a parte de baixo. Eu falei assim, quanto é para fazer essa parte de baixo a ele? Ele falou assim, ó, 9 mil. Falei, tenho não, tem esse dinheiro não. Aí ele falou, não, então vou fazer só a parte de cima e vai dar para tu andar com o carro. Eu falei, tranquilo. Aí ele fez a parte de cima e tal. Quando eu fui pegar o carro estava pior do que quando eu deixei o carro. Aí eu liguei para ele e falei, pô, Miguel, o carro não tá bom. O óleo está indo embora, não sei o que está acontecendo, o carro não tá bom. Ele traz aí que eu vou ver. Eu falei, aí levei o carro lá, falei para ele, ele falou assim, cara, tem que fazer a parte de baixo desse carro. Falei, cara, eu não tenho dinheiro para fazer. Você falou para mim que o carro ia ficar bom para mim andar. Falou, eu falei para você. Deixa o carro aí que eu vou fazer o motor do teu carro. Aí eu falei, cara, eu não tenho dinheiro. Não, deixa aí. Aí deixei o carro lá. O carro ficou lá mais uma semana. Aí fui pegar o carro. Aí quando cheguei lá para pegar o carro, aí falei para ele assim... Falei, alguma coisa eu vou ter que pagar, né? Já fui com esse pensamento. Aí falei assim, aí ele, ó, o carro tá aí, pega o carro aí, anda. Depois tu vê aí. Eu falei, tá, mas quanto ficou isso aí, cara? Ele falou assim, não, anda aí com o carro, depois tu volta aqui. Aí andei com o carro, aí voltei lá, falei, cara, tá, quanto eu tenho que te pagar? Aí ele falou assim, ó, eu falei para você que tinha que fazer a parte de baixo. Eu falei que ia fazer a parte de cima, que o carro ia ficar bom, não ficou bom. Nunca mais eu faço isso. Com teu carro eu aprendi. Quando tiver que fazer, tem que fazer tudo. Então, eu vou te cobrar só o que eu gastei, que está aqui, ó. As notas que eu gastei, que foi a retífica, as peças que eu troquei e tal, 3 mil reais. Aí eu falei assim, cara, não tenho esse dinheiro agora. Ele falou assim para mim, não esquenta. Acalma o teu coração, vai. Quando você tiver, você vem aqui, vai me pagando, você me paga. Falei assim, cara, foi Deus que te colocou na minha vida, porque eu não tenho esse dinheiro agora, mas eu vou vir aqui te pagar. Então, Deus está sempre colocando alguém para nos ajudar. E esse homem, ele foi um homem de Deus. E ele é um homem de Deus. E ali ele fez por mim o que, sabe, Deus colocou no coração dele para ele fazer. E graças a Deus, irmãos, o carro está andando e está uma beleza. Graças a Deus. Já estou aí mais de um mês com o carro e o carro andando. Então o Senhor sempre coloca pessoas para nos ajudar. O Senhor não nos deixa sozinhos. Amém? E a explicação, irmão, desse texto que lemos, o versículo 16, nós vamos dividir aqui em parte A e B. A parte A do versículo, que o Senhor conceda misericórdia à casa de Onésforo. Eu ainda vou, até o final do culto, eu vou pronunciar esse nome certo. Onesífero. Porque muitas vezes me deu ânimo. E, irmãos, Paulo, ele começa orando pela casa de Onesífero. Ele começa orando, né? E o Senhor conceda misericórdia à casa de Onesífero. Porque muitas vezes me deu ânimo. Em Lucas 19, versículo 9,
Zaqueu, um cobrador de imposto, que era desprezado, mas que fez um esforço para ver Jesus, e subindo em uma árvore, né? Jesus declara para aquele homem que a salvação havia chegado à casa dele. Quando nós fazemos algo para o Senhor, não só nós somos abençoados, como a nossa casa, ela é abençoada. Quando nós fazemos algo para a obra, para o reino, quando nós abençoamos alguém, irmão, às vezes você não está vendo, mas aquela pessoa está orando por você, está orando pela sua casa, assim como Paulo fez por esse homem, pedindo para que a misericórdia chegasse à casa dele. Onesíforo não foi alguém que ajudou uma vez só, mas de forma constante. Ele animava e trazia alívio para Paulo. A parte B do versículo: e não se envergonhou das minhas algemas, das minhas cadeias. Enquanto muitos se afastaram de Paulo preso, Onesíforo se aproximou, demonstrando fidelidade, amizade. Porque às vezes, irmão, quando estamos passando por algum momento difícil, de dificuldade, às vezes a primeira coisa que acontece é alguém olhar para você e falar assim: está em pecado. Às vezes é a primeira coisa, e está passando por isso, está em pecado, pode ver que está em pecado. Esse homem, em momento nenhum, ele julgou a Paulo, em momento nenhum, irmão. Ele se aproximou e demonstrou fidelidade, amor, levando uma palavra, levando sustento, ânimo para Paulo. Quando muitas vezes a primeira coisa que as pessoas fazem é nos julgar, nos atacar. Versículo 17. Antes, vindo ele a Roma, com muito cuidado, me procurou e me achou. Me encontrou. Procurou com persistência até me encontrar. Às vezes, podemos passar por alguma dificuldade, um momento difícil. Elias passou por um momento difícil após combater contra 450 profetas de Baal, e uma palavra, um recado que foi levado a ele, né, que a mulher mandou. Elias se isolou. E o Senhor enviou ali o corvo para que pudesse alimentá-lo. E muitas vezes, nos nossos dias de dificuldade, podemos nos isolar, podemos nos afastar. Mas nós, como servos de Deus, precisamos estar ligados para que possamos, quando esse irmão estiver se isolando, estiver entristecido,